Naum, capítulo 2, do 1 ao 2, que diz assim: O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearão e destruíram os seus sarmentos. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do Senhor Deus. Meus irmãos, como cristãos, sabemos que nós vivemos em um mundo caído, onde nós experimentamos os sofrimentos, tristezas, injustiças aqui nesta terra, mas por outro lado, também sabemos, a palavra de Deus nos garante, que em Cristo somos mais que vencedores. Sabemos que todos os nossos inimigos foram vencidos na cruz do Calvário e que a salvação para nós é uma realidade. Vivemos entre o já e o ainda não. Sabemos que somos salvos em Cristo Jesus, mas ainda aguardamos a redenção completa. Vivemos neste mundo não pelo que vemos, mas pela fé nas promessas de Deus. Por isso, queridos, ainda que as circunstâncias desta vida, elas sejam adversas, elas se apresentem para nós como difíceis, porém nós confiamos que Deus, Ele haverá de cumprir os seus planos e todas as promessas que Ele fez a nós, na sua palavra, hão de se cumprir. Queridos, nós estamos meditando nas quartas-feiras nos livros dos profetas menores. Então, já estamos aqui estudando Naum há algumas quartas-feiras. Hoje chegamos aqui ao capítulo de número 2. Em nossa última meditação, no livro do profeta Naum, concluímos o capítulo 1. Hoje iniciaremos o capítulo de número 2, meditando nos 2 primeiros versos. Se no capítulo 1 nós vimos Deus prometendo através de Naum que disciplinaria a cidade de Nínive, agora no capítulo 2, Naum mostra que esta disciplina, ela deixa de ser uma promessa e ela então começa a se manifestar de forma real. Naum fala especificamente aqui no capítulo 2, dos versos 1 e 2, que o guerreiro divino, o Senhor nosso Deus, acabou de chegar, está nas portas da cidade de Nínive. E que com a sua chegada, obviamente, ele vai cumprir tudo aquilo que ele havia prometido no capítulo 1. A destruição de Nínive está prestes a acontecer. Então, no capítulo 2, Naum, ele vai descrever as ações deste guerreiro divino em termos presentes, ainda que ele esteja profetizando algo que vai acontecer no futuro. E aí nós vamos poder, então, observar que ele fala tanto do juízo vindouro sobre Nínive, como também da restauração de Judá. E nós temos visto essa dinâmica no livro de Naum, ao passo que ele mostra o juízo para os ímpios. Por outro lado, ele mostra a libertação, a redenção, a restauração para o povo de Deus. Então, vamos começar no verso 1, observando o juízo de Deus contra Nínive. O verso 1 nos diz aqui o seguinte: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Interessante porque nós sabemos que Deus está aqui falando por meio do profeta àquela cidade de Nínive. Aquela mesma Nínive que ouviu a mensagem do Evangelho por meio de Jonas. Que naquela geração houve arrependimento, houve conversão, porém, 100 anos depois, a geração seguinte voltou àqueles velhos pecados e agora Nínive era uma potência, a Síria era
a nação mais forte daquele período e dominava muitos povos, dentre eles o povo de Israel. E aqui nós estamos observando Naum falando contra essa que era a maior potência, que era Nínive, que Deus viria para o acerto de contas. Obviamente, meus queridos, Deus ele vai usar os medos e os babilônios para destruir Nínive, mas em última instância era o próprio Deus que estava agindo ali. Era o próprio governo de Deus que estava promovendo a destruição daquela nação tão cruel, pois os assírios eles eram conhecidos pela sua crueldade contra os povos que eles conquistavam. E Deus diz aqui por meio de Naum: o destruidor sobre contra ti, ó Nínive. E essa palavra subir aqui é um termo geralmente associado a operações militares. De modo, queridos, que esse verbo ele está aqui no tempo presente, apontando para a iminência desse fato. Algo que estava realmente para acontecer. De modo que nós observamos aqui, Naum está profetizando que o guerreiro divino chegou. E agora ele está de frente para a cidade de Nínive, cara a cara com ela. E aí na continuação do verso ele diz assim: guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Naum usa aqui estes verbos no imperativo: guarda, vigia, fortalece e reúne. Só que é interessante que Naum traz essa palavra para Nínive. Entretanto, essas palavras, de acordo com os comentaristas, elas têm um tom irônico. Por quê? Porque ainda que Nínive reunisse todas as suas forças e fizesse tudo isso que Naum disse que eles deveriam fazer, guardar, vigiar, fortalecer, reunir, entretanto, nada seria suficiente para livrá-los do juízo do Senhor que estava prestes a acontecer. Nada seria capaz de livrar aquela cidade, de livrar a Síria da poderosa mão de Deus sobre eles. Porque Nínive, ela poderia se preparar da melhor forma que ela pudesse, mas não teria condições de suportar o avassalador juízo do Senhor. Todos os esforços de Nínive para se defender seriam inúteis, porque Deus é quem subiu contra ela, manifestando o seu juízo e cumprindo a sua palavra, aquilo mesmo que ele havia dito ali no capítulo 1, conforme nós vimos. Mas se por um lado nós observamos aqui esta notícia de juízo contra este povo ímpio, por outro lado, nós vamos ver aqui que Deus ele vai restaurar a glória do seu povo. E isso pode ser observado aqui no verso de número 2, que nos diz assim: porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel. A palavra restaurar está no tempo perfeito, o que indica que Naum fala de uma restauração não em termos futuros, mas como algo que já está realizado. E isso aqui é muito interessante nesse texto, queridos. Chama a nossa atenção, porque ele usa a expressão aqui no perfeito profético, ou seja, é como se aquilo já tivesse se cumprido, mas ainda não se cumpriu. Mas é algo tão certo nos planos de Deus que ele já fala como se aquilo tivesse sido cumprido. Então, na perspectiva de Naum, o Senhor está restaurando a glória de Jacó e a glória de Israel. Veja que, profeticamente aqui, ele está mostrando que esta restauração para o reino de Judá, ela vai acontecer de uma forma assim completa, como para Judá e para Israel. Ou seja, o povo do Senhor como um todo será restaurado. A ideia aqui é de completude.
Ou seja, Naum fala em termos de esplendor de Israel como um todo, como se fosse um único povo, sem divisões. E ele diz que Deus restaurará a glória, que tem um sentido de riqueza, poder, domínio, ou seja, toda aquela glória que Israel um dia teve no passado, mas que foi perdido. O Senhor Deus garante que irá ser restaurado. Então, Naum diz que a queda de Nínive vai ser parte do plano. Uma vez que o inimigo será destruído, Deus vai restaurar a glória do seu povo. O Senhor restaurará o seu povo e devolverá a eles a honra, o poder e o domínio que possuíam antes de serem invadidos, saqueados e dominados pela Síria. E aí, na continuação, no finalzinho do verso 2, ele diz assim: porque saqueadores os saquearão e destruirão os seus sarmentos. Na descrição aqui, que Naum faz da restauração, não é? Ele fala também de como Nínive será devastada. Aqueles que antes saqueavam tudo o que podiam. A construção da frase mostra justamente isso. Destruirão os seus sarmentos, ou seja, eles destruíram até o brotozinho verde que tinha. Eles consumiram tudo, eles destruíram tudo. Eles não deixaram uma única semente ali plantada, um único ramozinho verde. Mas o juízo de Deus está vindo a cavalo sobre eles, contra eles. E isso será algo grandioso, porque Israel será redimido, será liberto do poder da Síria, será resgatado e restaurado conforme a glória que anteriormente possuía. Então os ninivitas não deixaram nada da glória de Judá. Eles, por sua vez, destruíram tudo. Mas a palavra do Senhor aqui é que, apesar desta devastação, o Senhor vai restaurar completamente a nação de Israel. Eu gostaria então de trazer aqui algumas implicações para a nossa vida desses dois versículos que vale a pena nós mencionarmos. Primeiro, esses dois versículos, eles nos ensinam, queridos, a olharmos para a vida cristã por meio desta ótica escatológica. Ou seja, Naum, ele vai falar de algo realizado, mas que ainda ia acontecer. Algo que nos planos de Deus é tão certo que ele já descreve como se fosse algo que está cumprido, mas que ainda vai acontecer no futuro. Então, nós temos aqui, não é, o que na escatologia é chamado do já e do ainda não. Nínive já estava condenada, mas ainda não havia sido destruída. Judá, por outro lado, por decreto do Senhor, já estava liberta, mas aguardava que a sua libertação fosse de forma plena, concretizada. Queridos, nós vivemos uma realidade hoje em que nós também vivemos o já e o ainda não. Um exemplo disso é que nós somos salvos em Cristo Jesus, mas sabemos que a nossa salvação ainda não se manifestou plenamente. Então nós precisamos ter essa perspectiva do futuro, essa perspectiva escatológica, porque ela é importantíssima para nós nos conduzirmos aqui nesta vida, porque ela vai justamente mostrar com que perspectiva eu devo encarar a realidade. Ou seja, por mais que as coisas aqui estejam difíceis, por mais que as perseguições se levantem, por mais que os inimigos da igreja se levantem contra nós, mas a derrota deles já foi decretada. E a nossa salvação, ela vai ser plenamente completada por Cristo Jesus, quando Ele retornar. De modo, queridos, que nós temos essa perspectiva
a história está sendo governada pelo Senhor nosso Deus. O povo de Israel no Antigo Testamento, eles tinham essa perspectiva. Eles viam a Síria com todo o seu poderio, com todo o seu furor dominando, mas eles sabiam, os seus dias estão contados, ó ninivitas, porque o Senhor já decretou que irá derramar a sua ira contra vocês, e nós seremos restaurados, e a nossa glória será restaurada. Da mesma forma, queridos, nós também temos esta certeza. A Bíblia diz assim, que nós já estamos assentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Eu não estou em plenitude, em totalidade, mas eu já estou. Vai chegar um dia em que plenamente eu estarei lá com Ele, mas eu já estou. Porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. Porque ninguém pode mudar aquilo que Deus decretou. Porque ninguém pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vivemos de acordo com esta realidade. Uma segunda perspectiva também que esse texto acrescenta à nossa vida cristã é que nos alegra saber que Deus está trabalhando em nossa redenção. Ou seja, veja a situação em que Judá estava inserido ali. Eles viviam debaixo de uma servidão durante anos. Eles eram saqueados, eles eram dominados e até certo ponto escravizados. Mas a restauração deles era algo certo. Deus estava trabalhando e no devido tempo eles seriam completamente libertos, eles seriam completamente redimidos, eles seriam completamente salvos. Quando nós olhamos para a nossa realidade, hoje nós passamos por tantas lutas, hoje nós passamos por enfermidades, hoje nós somos tomados por situações avassaladoras. E meus queridos, como é que nós vivemos aqui sem perder o rumo quando nós recebemos notícias assim? É saber que tudo faz parte de um plano em que no final Deus há de nos salvar, de nos redimir, e que no final tudo vai fazer sentido. Eu confio no caráter desse Deus que está guiando a história. Eu sei que todas as coisas no final hão de contribuir para a sua glória e para a salvação dos seus eleitos. Então nós fazemos parte dessa história, da história da redenção. Uma terceira perspectiva que também nos consola é saber que Jesus Cristo está voltando. Mesmo que nós sabemos que a vitória dele já foi conquistada na cruz do Calvário e que já está decretado a derrota dos inimigos do Senhor, nosso Deus, mas nós aguardamos aquele grande dia em que ele voltará. E assim como esse guerreiro divino que veio, que subiu contra a Síria para destruir, julgar e derramar ira contra aqueles que viviam de forma rebelde, ele também vai trazer a salvação, a restauração para aqueles que confiam nele. Então, a volta de Cristo é para o ímpio uma notícia terrível, porque ele vai vir para trazer condenação, assim como Deus veio e subiu contra Nínive para condená-la. Em contrapartida, queridos, nós vamos ver aí o contraste, porque se para alguns aquele grande dia será um dia de juízo, de tristeza, de dor, de sofrimento, de agonia, para outros vai ser dia de alegria, de regozijo, de felicidade completa, um dia em que as promessas do Senhor hão de se cumprir plenamente para nós, o seu povo. Então aqui Naum nos faz pensar que a chegada do guerreiro divino provocou essas duas reações: temor
e condenação para Nínive, alegria e salvação para Judá. Aquele grande dia será um dia de alegria, um dia de gozo, um dia de restauração, um dia de salvação. E será assim porque para a igreja do Senhor, o retorno de Cristo significa a vitória do povo de Deus. Todos os inimigos de Cristo e da igreja serão condenados ao castigo eterno. Portanto, queridos, o retorno do justo juiz é uma mensagem consoladora. É por isso que nós, que cremos em Cristo, não olhamos para o dia do juízo com uma perspectiva de temor, de dúvida, de incerteza, porque nós sabemos que quando Ele retornar, vai ser para salvar o seu povo e vai ser para também destruir tudo aquilo que é contrário a Ele, o pecado e as suas consequências. Então, quando o Senhor voltar, o retorno do Rei será um momento em que nós também venceremos completamente o pecado e as suas consequências. Será um momento de início de um louvor por toda a eternidade, um início de um louvor incessante, e um início de uma perfeita comunhão com Deus, o início de um prazer em Deus, que nós hoje já desfrutamos em alguma medida, mas naquele dia vai ser em plenitude. Se hoje nós somos alegres porque Cristo está em nós, por meio do seu Santo Espírito, lá nós vamos desfrutar da plenitude da alegria, da plenitude da felicidade. Então, por isso nós ansiamos tanto a volta de Cristo. Que Deus nos abençoe, queridos, e que nós possamos ter sempre em nosso coração esse anseio pelo retorno do nosso libertador. Que Deus nos abençoe. Amém.